E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre decisões, como tomar decisões acertadas. Afinal, são elas que meio que norteiam o rumo da nossa vida, garantindo, ou melhor, garantindo não, porque poucas coisas têm garantia nessa vida, viu? Mas aumentando a possibilidade de que você chegue no lugar que você deseja chegar. Porque se você não tiver um certo cuidado, uma certa diligência com as suas decisões, inclusive pequenas decisões diárias, pode ser que o curso da sua vida vá para um lugar que você não gostaria de estar, que não te traga satisfação, felicidade, enfim. Eu acho que é extremamente importante aprender sobre esse processo de tomada de decisões, porque a gente decide coisas o tempo inteiro. Então é muito importante, tá? Esse vídeo vai ser com base nesse livro aqui que eu tô lendo. Tem um caráter meio religioso, mas tem como tirar muito proveito de tudo que tá aqui, caso você não seja religioso. É o livro A Instrução dos Principiantes, de Hugo de São Vitor. Pra tu ter ideia, Hugo de São Vitor nasceu em 1096. Eu não consigo nem imaginar isso, gente. O trem é velho, viu? Mas vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu vou ler um capítulo com vocês. Ele é bem pequenininho, mas assim, tem muitos insights, assim, minha cabeça ficou fritando quando eu tava lendo esse capítulo aqui. E como sempre, eu escrevo muito nos livros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lendo com vocês e também lendo as minhas anotações e a gente vai batendo um papo, tá? Mas vamos lá. Tenha um pouco de paciência, porque não é uma linguagem tão simples, mas eu vou tentando explicar o que eu entendi, né? Tem isso também. Eu não sou a melhor de todas, então vamos que vamos. Vamos lá. É na página 45 do livro, tá? O tema do capítulo é: Como o homem, em tudo que faça, deve estar atento. Resta esta última coisa, talvez mais necessária que todas as outras: que o homem seja atento e prudente em todas as suas ações, e que confronte consigo mesmo seus pensamentos, suas palavras e seus atos com o exame de consciência diário. Com efeito, os sábios sempre aprendem ao agir. Cara, olha só. Os sábios sempre aprendem ao agir. E com progressos diários no exercício das obras, crescem e vão reconhecendo cada vez mais a virtude e se tornam mais cuidadosos nas suas ações futuras pela experiência das passadas. Agora eu vou ler minha anotação sobre essa parte aqui, tá? A sabedoria não vem do mundo das ideias. Esse não é o ponto principal. Não se trata apenas de pensar, mas de fazer e refletir sobre o que foi feito. Uma ação contínua e disciplinada. Cara, isso aqui me pegou muito, ó. Os sábios sempre aprendem ao agir. Às vezes a gente tem essa ideia de sabedoria, de reflexão, como se fosse algo, eu preciso meditar, eu preciso refletir, vou sentar aqui e pensar sobre a vida. Não, você não tem que sentar e pensar sobre a vida. Isso te coloca num lugar de estagnação, te coloca dentro do mundo de ideias. E a gente sabe que o mundo de ideias é um cenário controlado, é um cenário perfeito. Então, isso aqui é bem profundo, sabe? As pessoas que têm sabedoria, elas aprendem agindo. Elas aprendem com progressos diários no exercício de suas obras. Eles aprendem na reflexão sobre as suas atitudes diárias. Ou seja, não se reflete num mundo abstrato primeiro para depois começar a agir. Não. Eles vivem suas vidas, tomam as suas decisões, mas diariamente, de forma contínua e disciplinada, refletem sobre essas coisas para se tornarem pessoas melhores, para conseguirem observar o que foi feito de bom, o que não foi bom. Isso aqui o livro vai dar continuidade. Lá no finalzinho ele vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão do que olhar sobre as suas atitudes para que você se torne uma pessoa melhor. Então, esse já foi um primeiro ponto que me pegou, né? Eu gosto muito dessa coisa de refletir sobre a vida e tudo mais, e eu percebo que eu muitas vezes faço da forma errada, sabe? De ficar tentando pensar coisas aleatórias e que talvez aconteçam comigo. E se isso acontecer, como que eu vou agir? E se, sabe, dentro de um mundo muito vago, sendo que o ideal seria que eu pensasse sobre as minhas atitudes diárias, que eu sentasse à noite, antes de dormir, e pensasse o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom. E fazer isso todos os dias com disciplina é o que desenvolve a sabedoria, tá?
Vamos lá, para próxima parte. O homem percebe que muitas vezes uma obra que crê começar com boa intenção, tanto mais rapidamente o engana, quanto menos ele observa, seguro de sua intenção primeira, o fim dela e assim, de modo imprudente, corre livremente para uma armadilha, porque vê o que faz, mas ignora aquilo que se seguirá à sua ação. Olha o que eu escrevi. Não liguei muito pros meus comentários aqui, tá? Porque eu vou lendo como se eu estivesse conversando com o autor mesmo. Inclusive, tem umas ideias que são meio bagunçadas e eu vou clareando com o tempo, tá? Eu escrevi assim, misericórdia, ou seja, eu me enxerguei aqui fazendo essa besteira durante a minha vida inteira, presta atenção. Uma vida irrefletida, confiando apenas na minha primeira boa intenção. Significa que alguém está tão convencido de que está fazendo algo certo e virtuoso que não percebe os efeitos negativos daquilo, simplesmente porque não analisou o contexto e as consequências com diligência. Boas intenções não são o suficiente. É preciso atenção e prudência para que a ação gere resultados positivos. O que essa parte aqui quer dizer? Eu vou dar um exemplo difícil, hein, Stephanie? Um exemplo prático. Alguém veio te pedir dinheiro, tá precisando, e você não tem muita condição, mas você tem uma boa intenção. Você é uma pessoa virtuosa, você gosta de parecer alguém virtuoso. E aí você vai e empresta um dinheiro que, inclusive, vai faltar para a sua família. O que acontece nesse cenário? Você não consegue passar da sua primeira ideia de boa intenção. Você não consegue refletir sobre as consequências, o desenrolar dessa história. Você fica preso apenas a essa questão virtuosa da coisa, de ser bem intencionado, acreditando que apenas a sua boa intenção vai garantir que tudo corra bem depois dali. E, gente, eu já fiz muito isso na minha vida. Com muitas decisões que eu tomei, eu sempre tive muito essa coisa de fazer as coisas certo e tudo mais. E hoje eu já tenho percebido que, ai, Deus, tem um fundo que nem é tão bom assim, de querer parecer tão certinha, tão isso e tão aquilo, mas eu já estou tratando, né, ser humano aí, desenvolvendo como pessoa. Mas eu sempre tive muito isso e sempre baseei muito as minhas decisões nessa primeira boa intenção. Só que muita coisa já deu muito errado na minha vida, inclusive hoje eu não estou no cenário que eu gostaria de estar. Lembram que eu falei com vocês isso no início do vídeo? Dependendo da decisão que você tomar, você vai ser norteado para um lugar que você não gostaria de estar. E eu percebo que é o que aconteceu comigo em algumas áreas da minha vida. Porque eu tomei decisões com essa minha primeira boa intenção, com a expectativa de que eu ser uma pessoa boazinha, bem intencionada, querendo algo bom, sabe? Algo virtuoso, garantiria que tudo a partir dali daria certo. Sendo que não é assim que a vida funciona. E agora, lendo esse livro, que eu pude dar conta disso, entende? Lendo esse livro, eu pude perceber que, cara, como eu sou assim. Essa pessoa que tem boas intenções com muitas coisas na vida, mas não consegue pensar no porvir. Se isso vai me prejudicar, se isso vai prejudicar outras pessoas. E isso, cara, olha só, eu li esse livro o quê? Eu li essa parte do livro aqui tem alguns dias. Ou seja, são aprendizados, são coisas que estão acontecendo e estão vindo para mim agora. Eu já percebia o problema, tem algo de errado, mas eu não conseguia entender exatamente e como resolver isso. Inclusive, esse livro aqui tem me ajudado muito nessa parte, tá? Então, assim, gente, quer dizer que você não vai ser bem intencionado, mas que você vai fazer tudo então de qualquer jeito, só vai pensar nas consequências das coisas e o que você vai ganhar com isso. E então, independente se isso é correto, você vai fazer porque você tá pensando no que você vai ganhar. Não é sobre isso também, né? Não é 8 ou 80. Mas você também não pode ser tão bonzinho assim. Até porque, como eu disse, essa bondade muito provavelmente tem um fundo que não é legal. Não é legal. Se você tem essa bondade de querer parecer muito uma pessoa muito bondosa, muito virtuosa, provavelmente tem um fundo de ego, de validação, de muita coisa que não é boa aí. E tudo isso vem com esse processo de reflexão, tá? Mas aí vamos lá. Vamos seguir, vamos tocar o baile. Seguindo no livro, tá?
Ao mesmo tempo, não considera que costuma ocorrer que os sentimentos sejam de tal forma ambíguos que não poderá discernir qual é a sua intenção, senão a partir da finalidade da sua ação. Se, porém, diligentemente considerasse a qual fim tende a disposição da sua mente, então apareceria claramente como vício, caso o fosse. Alguma coisa que antes o espírito pintava como um aspecto de virtude. Olha o que eu falei com vocês aqui. Olha o que eu falei. Coisas que o espírito pinta às vezes como aspecto de virtude e, na verdade, podem ser vícios e outros graves problemas. E você não consegue perceber. Por quê? Porque você não reflete sobre a coisa. Aí vamos para o meu comentário aqui. Deixa eu ver o que eu falei sobre essa parte. Não confie nos seus sentimentos. Reflita sobre suas motivações. Elas podem esconder vícios como se fossem virtudes. Você pode ajudar alguém, isso é um exemplo. Você pode ajudar alguém pensando ser bondade, mas no fundo você está buscando validação, por exemplo. Então, a sua verdadeira intenção, que é uma questão de ego, se revela pela finalidade da sua ação, que é a busca por validação. O que isso aqui significa? Não é apenas a motivação que importa. A motivação da sua decisão não é tudo, mas a finalidade dela. Ai, nossa, eu estou ajudando alguém. Nossa, isso é o início das coisas. Eu estou abençoando a vida de uma pessoa. Eu dou dinheiro para isso e para aquilo. Beleza, isso é o início. Mas a verdadeira intenção da coisa vai ser demonstrada pela finalidade dela. Você está ajudando, ok, legal, isso é bom, isso é. Mas por quê? Porque você realmente é bondoso, tem desenvolvido a virtude da bondade, ou porque você é uma pessoa que está tentando alimentar o seu ego, está buscando validação. Então, a finalidade das coisas é muito importante. E eu já vou caminhar para conclusão com vocês e trazer a minha visão geral sobre tudo, tá? Mas aí eu vou ler uma parte que é um pouco maiorzinha agora. Prestem atenção. Novamente, encontra-se aqui outro grande motivo porque esta ação prudente é necessária em todo lugar. Pois o homem se torna tanto mais perito do bem agir, quanto mais diligente examina as suas ações e se esforça por superar a si mesmo cotidianamente ao meditar o que deveria fazer, se faz aquilo que deveria fazer, se faz na quantidade e na qualidade necessária, se mistura algo mal a uma boa obra, se dedica à devoção necessária a um bem que faz, se ama a boa ação alheia como ama a sua, e se repreende uma ação má sua como repreende a ação má do outro. Será melhor, portanto, o homem que todo dia convoca o juízo da sua vida. De manhã, quando deve se levantar, considera o que fez durante a noite. De tarde, quando vai se deitar, considera o que fez durante o dia. E quanto se tornou mais rápido para fazer o bem ou mais constante para vencer o mal. Se acaso tenha feito algo que não devia, se porventura tenha caído nas... Gente, eu não sei nem o que é essa palavra. Nas insídias do inimigo, mas pelo contexto eu consigo entender. Em alguma obra sua, poderá precaver-se de ser enganado depois, de tal modo que uma tentação futura não o tome desprevenido e o lance em uma obra má, nem a negligência o afaste de uma boa obra. Deixa eu ver o meu comentário sobre isso, que eu acho que foi bem pequenininho. Você precisa refletir, não sobre a vida, mas sobre as suas atitudes. A sabedoria vem da disciplina de fazer o que é bom e refletir sobre isso. No final, vocês... Me desculpem, é o ar-condicionado. Ai, meu Deus. Mas no final, você percebe aqui que eu disse que ele traria, né, de forma mais clara sobre que reflexão é essa. Porque a conclusão que eu chego dentro desse texto é que para você tomar decisões mais acertadas, você precisa de reflexão. E isso é uma coisa que eu já tinha entendido, assim, há um certo tempo, sabe? Inclusive, eu tenho falado sobre isso aqui no canal. Mas eu percebi, lendo esse trecho do livro, que... Peraí, eu preciso beber água, como sempre, gente. Ah, meu Deus, peraí. Eu nunca sei o que fazer. Se eu faço o negócio com o ar-condicionado ligado, ou se eu desligo, passo calor, fico aqui suando, se eu paro pra beber água. Olha só, é sempre uma confusão, mas no final das contas é o conteúdo que importa, né? É o que eu tô falando aqui que importa. Então você vai ignorando aí essas partes aleatórias. Eu sigo um carinha, inclusive, deixa eu falar um negócio aqui. Eu sigo uma pessoa que, assim, eu adoro assistir os vídeos dele. E, assim, no meio do vídeo, da gravação mesmo, na live, ele levanta, ele abre a porta pro cachorro, e o gato sobe na mesa. E, assim, eu continuo amando, porque o que ele fala é interessantíssimo. Então...
Eu espero que o que eu esteja falando seja tão interessante que você ignore essas minhas paradas aí pra dar uma bebida de água, pra arrumar minha garganta que está me atrapalhando, mas vamos lá. Pra conclusão aqui, né? Eu disse que ele falaria mais especificamente sobre que tipo de reflexão eram essas, né? Eu entendi já que eu preciso refletir sobre a vida. Isso eu entendi já tem um tempinho. Mas eu percebi nesse livro que eu não tinha entendido como fazer isso. De que jeito, tá? Refletir sobre a vida o quê? Pensar sobre coisas, sobre o que é o amor, o que é a fé, o que é isso, o que é aquilo. E aqui eu entendi que não. Aqui eu entendi que você precisa agir, você precisa viver, você precisa sair do mundo das ideias, porque o sábio aprende com o agir. E você precisa refletir de forma contínua e disciplinada, ou seja, querendo você ou não, sempre, todos os dias, sobre essas suas ações. Assim você vai conseguir perceber coisas que você faz todos os dias e refletir sobre isso. Porque uma vida irrefletida é uma vida que não vale a pena ser vivida. E essa questão de vida irrefletida não é vida como um todo, é vida sua vida. Entende? Seus atos, suas atitudes, seus pensamentos. E aqui ele é bem claro. Pois o homem se torna tanto mais perito no bem agir, quanto mais diligente examina as suas ações e se esforça por superar a si mesmo cotidianamente ao meditar o que faz. Olha só, você precisa meditar no que você faz, o que você deveria fazer e não fez. Se aquilo que deveria fazer. Toda hora eu erro essa parte, né? O que deveria fazer, se faz aquilo que deveria fazer, se faz na quantidade e na qualidade necessária, se mistura algo mal a uma boa obra, ou seja, beleza, tenho que refletir sobre as minhas atitudes, mas e aí? Ai, nossa, hoje eu fiz isso. Tá, e você fez na quantidade necessária? Foi na qualidade necessária? Você misturou alguma obra ruim no meio dessa boa coisa que você fez? Você negligenciou algo de bom no seu dia que você poderia ter feito e você não fez? E tudo isso, gente, não é só relacionado ao outro. É sobre a sua própria vida mesmo, suas decisões diárias, com você, com a sua saúde, com o seu processo cognitivo, a sua saúde física, o seu relacionamento, com a sua casa, com tudo. E aí ele vai continuar. Se mistura algo mal a uma obra, se dedica à devoção necessária a um bem que faz, ou seja, eu faço bem, mas eu faço com a devoção necessária dessa coisa? Ou eu faço de qualquer jeito só por fazer e parecer para os outros que eu estou fazendo? Entende? Se ama a boa ação alheia, isso aqui é dose também, viu? Se ama a boa ação alheia como ama a sua, e se repreende uma ação má sua, como repreende a ação má do outro. Isso daqui, inclusive, veio na minha cabeça quando eu li algumas situações onde eu fiz isso, né? Que pessoas tomaram boas decisões e eram decisões que eu já tinha tomado, né? Fizeram boas coisas, boas obras, e eram coisas que eu já tinha feito também, e eu agi com relação a uma pessoa, tipo assim, mas também tem isso, mas também faz aquilo, mas também é filha de fulano, é casado com ciclano, Agora, com relação à minha boa obra, quando eu fiz, foi tipo assim, nossa, que mágico, né? Olha como você é boa, né? Que incrível, ótimo isso aí que você fez. Mas quando é com relação ao outro, procura problemas, você não traz o mesmo peso à boa obra do outro. Da mesma forma com coisas ruins. Quando tu vê alguém fazendo coisa ruim, coisa errada, você é o primeiro a meter a língua nos dentes, a falar, a julgar, a criticar. Mas quando é com você, daí tem uma desculpa. Ah, não, mas eu fiz isso porque aconteceu aquilo, aquilo outro. Não, mas eu fiz porque isso, isso e isso. Ah, mas porque fulano mereceu. Ah, mas porque eu não tinha outra opção. Ah, entendem? Como que, assim, como que a gente tem problemas, né, como ser humano? Como que a gente precisa progredir, evoluir? E é um dos meus maiores intuitos nessa vida. Hoje, inclusive, o Renato falou comigo. Mas também não pode ficar muito bitolado com essa coisa, né? E eu penso, é verdade, eu concordo, mas se não isso o quê? Se não for sobre a minha evolução como ser humano, para ser uma pessoa mais bondosa, enfim, com uma bondade que não seja para o meu próprio bem, com um fundo de ego, de validação e tudo mais, mas uma virtude realmente, sabe? Se não for para minha evolução, vai ser sobre o quê? Sobre coisas materiais? E eu já falei com vocês aqui, vou deixar, inclusive, linkado aqui embaixo o vídeo que eu falo sobre essa coisa, né? Essa questão material, colocar as nossas expectativas, nosso sentido de vida, nossa felicidade em coisas que são passageiras. Então, assim, se não isso o quê? Sabe? Mas aí, vamos lá. Para concluir de fato agora, viu? Será melhor, portanto, o homem que todo dia convoca o juízo da sua vida.
o juízo à sua vida. Ou seja, todos os dias ele julga as suas atitudes. É assim que você vai conseguir tomar melhores decisões na sua vida, com uma prática contínua e disciplinada de entender qual atitude você tomou hoje, quais decisões você tomou hoje, como você pode melhorar isso. Então é uma comparação sua com você mesmo, é uma reflexão sobre a sua vida, sobre as suas práticas. Não pode ser algo do mundo das ideias, algo, pensamentos aleatórios. Não, são sobre coisas práticas e reais, da sua realidade mesmo, do seu dia a dia. Reflita sobre isso e aprimore-se todos os dias as suas decisões. É assim que você vai conseguir tomar decisões mais sábias, mais acertadas, tá bom? Trabalhando novamente, continuamente e de forma disciplinada, todos os dias refletindo sobre o que você fez naquele dia. E no outro dia você será melhor, você não vai errar mais no que você errou, você não vai negligenciar mais algum bem que você deixou de fazer em um dia. No outro dia você já vai estar ciente porque você refletiu e não permitirá que isso aconteça de novo. E sempre irão aparecer coisas novas para você melhorar dentro de você, coisas simples do dia a dia, porque nós como seres humanos, o que a gente mais tem é coisa para melhorar. Então não se preocupe com os outros, não se preocupe com coisas muito filosóficas da vida, mas com você, sobre as suas atitudes, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.